Mais um estudo de hoje, galera. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Vamos ver aqui o estudo. Jesus ensinou que um espírito inclemente para com alguém que nos prejudicou ou que acreditamos ter nos prejudicado pode atrapalhar as nossas orações. É melhor se reconciliar com seu irmão ou irmã em Cristo e orar depois do que orar para Deus enquanto a amargura existe no seu coração. Então, galera, o texto em si já demonstra tudo, né? Demonstra as necessidades humanas, né? Os problemas que nós vivemos no nosso cotidiano, que às vezes podem neutralizar o nosso contato com Deus. Então, imagina se você está começando uma oração para com Deus e você percebe que você não é um espírito livre para buscar a Deus, porque alguma coisa anda te perturbando, alguma coisa está ali dentro do seu coração lhe oprimindo, né? A Bíblia ela sempre nos ensina a não ficar preso nos embaraços dessa vida, né? Existem muitas pessoas que são colocadas nos embaraços da vida, são prejudicadas. Você vê isso na Bíblia, né? A história de José, prejudicado por seus irmãos. Mas lá na frente Deus modificou tudo aquela história, né? Mas na vida há algumas trajetórias que não são como da Bíblia. Pessoas que são incutidas na vida do crime por conta de um parentesco, né? Pessoas que seguem um caminho de um irmão, de um pai, pessoas que seguem isso em todos os caminhos, né? Uma religião que às vezes pode trazer prejuízo para as pessoas, né? Algum prejuízo espiritual, algum prejuízo financeiro e, e causa danos irreparáveis na vida da pessoa. Então a vida tem vários tipos dessas situações e a Bíblia nos faz nos livrar desses embaraços, né? Imagina você devendo aí 50 mil a um agiota. Aí você vai orar a Deus, será que você não tendo como pagar aquele dinheiro? Vamos supor que você fez a loucura de pegar alguma coisa emprestado com uma pessoa que você sabia que poderia trazer risco para a sua vida. E ali você vai orar a Deus e você não consegue encontrar um refúgio, você não consegue encontrar um conforto, né? Então a Bíblia nos ensina a nos livrar desses embaraços. Às vezes, quando a gente se coloca em certos embaraços da vida, Deus move certas situações para nos ajudar, né? Eu lembro lá na questão que foram cobrar um imposto de Pedro e de Jesus, e Pedro perguntou a Jesus, né, se o mestre não pagava o imposto. E Jesus mostra que não havia necessidade de pagar o imposto, mas para que não escandalizasse aquele pessoal, para que Jesus não tivesse problemas desnecessários, foi feito o quê? Um milagre ali, né? Pedro pesca um peixe onde tinha uma moeda e ali acaba pagando o imposto dos dois. Então você vê que Deus é o Deus da providência, né? Em determinadas situações que um problema ia chegar e acaba sendo neutralizado aquela situação, né? O pior é quando você está orando e o problema está do seu lado na igreja, né? O problema a Bíblia, Jesus ele ensina, né? Irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, né? Existem determinadas situações que o sentimento humano é de se irar, né? É de se rebelar, mas que aquilo não seja algo constante na sua vida, né? Que aquilo não permaneça, né? Então Deus conhece a nossa estrutura e sabe que há momentos em que a ira realmente toma conta, né? Por uma injustiça, por alguma, às vezes, uma maneira de fazer algo impensável, né? E a gente acaba tomando certas atitudes, mas depois tem que voltar ao equilíbrio, né? Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, é você retornar ao que você é, à sua essência, ao seu equilíbrio, né?
é o seu natural, né? Então, há muitos ensinamentos na Bíblia importantíssimos, porque nos livra de certos é, desvaneios da vida, né? Certas situações que às vezes uma atitude sua pode transtornar todas as questões do universo ali, né, ao seu redor e trazer um grave problema, né? Nós vemos a situação aí de um rapaz congolês que foi espancado. Como é que a pessoa perde um controle, gente? Como é que a pessoa, por uma situação, sabe, banal, acontece uma coisa gravíssima. Agora os jovens estão lá na cadeia, né? Vão passar por aquele momento de sofrimento, né? A questão do ser humano é jamais perdoar, né? O ser humano nunca quer perdoar, né? E aquelas pessoas às vezes nem tem, umas não têm ressentimento, outras não se arrependem mesmo, né? Não se ressente de nada, não se arrepende. E algumas podem ser que se arrependam. O arrependimento é um sentimento terrível, porque você consegue enxergar a gravidade daquilo que você fez. Como foi estúpida a sua atitude, né? E ali é uma coisa que você vê que o ser humano não vai te dar perdão, mas Deus consegue conceder isso, tá? Por mais que o ser humano não queira, Deus consegue, porque o arrependimento é quando você olha para dentro de você e você percebe que você fez uma cagada grande, que você fez algo. Cara, é uma coisa que te toma de uma forma que é uma coisa sincera, não é uma. Deus conhece o coração do homem. Tem muita gente vivendo da hipocrisia, tem muita gente que tem um falso arrependimento, que se fosse, poderia fazer de novo aquela situação, sabe? Mas o arrependimento de verdade, ele muda o ser humano por completo. Você vê a história de Paulo, como é a vida de Paulo depois de tudo aquilo. Paulo também deve ter tido muita coisa, deve ter tido, não, teve muita coisa para se arrepender, porque ele perseguiu os cristãos. Quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele cuidou das roupas, né, das pessoas que o apedrejavam. Ele buscava cartas de autorização para poder ir atrás dos cristãos, numa época em que os cristãos estavam sendo mortos de formas terríveis, tá? Então ele tinha uma ira sobre o povo de Deus, e quando ele teve um encontro com Jesus, aí a coisa muda toda da água para o vinho, né? Ou do vinho para a água, sei lá. Então, gente, é uma questão entre a pessoa e Deus. Nós precisamos entender que todas essas coisas que acontecem é a falta realmente da presença de Deus no coração do homem. Isso não tem outra explicação, tá? Existem atitudes semelhantes, sabe? Que às vezes não é com a mesma voracidade, né? Mas é semelhante, tem certas atitudes semelhantes a essas que muita gente comete, tá? Nós somos realmente muito estúpidos, seres muito dependentes de Deus, né? Muito carentes de Deus. E tem gente que a maldade já está enraizada. Tem gente que é um pavio, né? Tem a pólvora, só falta o fogo para aquilo explodir. Mas tem gente não, que ela já é o pavio, o fogo, e já está lambendo tudo. Ela já é o incêndio, ela já é uma reação em cadeia, né? Ela realmente é inconsequente. Por qualquer motivo está fazendo uma coisa errada, está matando. Poxa, como é que pode onde vai chegar uma situação dessa? Vai chegar e ser eliminada da terra, porque não tem como a justiça de Deus olhar uma situação e permanecer dessa forma. E é o que você vê todo dia. Deus, ele tem um cálice. Tem gente que acha que pode brincar com Deus, né? Dependendo de como Deus olha o teu coração e vê. Porque tem gente que é estúpido, né? Tem gente que olha, isso aí é um retardado, você não tem noção do que está fazendo mesmo. Faz, mas é um bobão. Mas tem gente que realmente parece que está desafiando a Deus, está desafiando
as leis espirituais. Então chega um ponto em que Deus olha e ali acaba a situação. Termina a situação. Quando a pessoa mesmo acaba com a própria vida, né? Então é complicado. Nós vivemos num mundo em que, em todo momento, nossas atitudes têm que ser pensadas, calculadas, né? Raciocinadas. Você vai tem uma pessoa muito nervosa ao seu redor, uma pessoa muito aloprada, você não pode ficar como aquela pessoa. A Bíblia fala que o início da contenda é como abrir-se de uma represa. Você não consegue conter uma represa. Abriu uma brecha, acabou. Vai descer água ali, vai arrebentar tudo. Então, desiste antes. Você observa que uma pessoa está com o temperamento lá em cima, você tem que ser o equilíbrio, tá? E nem todo mundo consegue lidar com pessoas nessa situação, porque tem gente que ultrapassa certo limite. Existe aquela pessoa que ela está nervosa por conta de algo que você calmamente você consegue resolver a questão dela, ajudar, né? E existe pessoa que ela é irreconciliável. Você mesmo tentando ajudar, ela te atrapalha, ela não quer ajuda, parece que não quer ajuda. Então, existe esse tipo de situação, você tentar ajudar uma pessoa e você acabar se bagunçando tudo naquele fato ali que você pensa assim, caramba, não era nem para ter saído de casa hoje, aquele dia que não era para ter se metido nessa questão. Mas quando você tem um equilíbrio, que você não deixa com que a sua paz seja retirado do seu interior, né? É exatamente essa palavra, porque ali há forças malignas. Vocês já perceberam que às vezes acontece certas determinadas situações que alguém fala algo exatamente quando não deveria falar nada. Ela fala exatamente a única palavra do universo que não poderia ser dito naquele momento, porque ia desencadear um problema. E o mal inspira realmente, de alguma forma, não sei, mas já percebi várias vezes isso. A pessoa falar exatamente o que não deveria ser dito no momento inoportuno, ou no momento oportuno para o mal, né? De desencadear uma circunstância. Então a gente tem que perceber o mundo espiritual, né? Perceber que o mal a todo momento está atrapalhando. Às vezes, você pensa que as coisas estão tudo correndo bem, mas você não sabe o que está acontecendo, não vou falar no mundo espiritual, ou lá no teu trabalho, ou lá na tua escola, ou lá na tua família, o que está circulando ali, ou entre seus amigos, o que está correndo ali você não sabe, e às vezes não é coisa muito boa. E aí quando você chega, tudo em paz, naquela situação, quando você chega ali, caramba, aquela paz acaba naquele exato momento em que vem certas notícias de forma distorcida, e alguém interpreta algo de uma forma errada, alguém interpretou que você era o cara daquela situação, sendo que você não estava. É muito difícil, são coisas que a gente precisa raciocinar, e quando você tenta resolver, parece que atrapalha mais ainda, é complicado. A vida é difícil. Mas uma coisa que eu falo para vocês, parem de depender do ser humano. Tem gente que depende muito dos seres humanos, cara. Eu converso com certas pessoas, poxa, o cara fala assim, eu faço isso daqui, eu faço aquilo ali, mas o cara não me dá nada. Eu falei, você está esperando a pessoa errada, irmão. Não é essas pessoas que têm que te dar alguma coisa, não. Você que tem a dar ela. Você não tem a palavra de Deus. É você que tem o que ela precisa. Não é você que precisa dela, não. É ela que precisa do que você tem. Só que as pessoas pensam o contrário. Ela tem uma ferramenta, mas ela não sabe usar. Você depende de Deus. Olha, as aves do céu não plantam, não colhem, né? Não semeiam, e Deus as tem alimentado. Não vale mais vós do que as aves, homens de pequena fé. Ultimamente eu fiz 3 pregações nesse sentido. A fé em que Deus cuida das coisas da natureza e que tem menos importância que o homem. Será que Deus não vai cuidar de você? Que é algo muito mais importante, pelo qual o filho dele morreu, foi entregue por você?
Então, nós precisamos parar com essa ideia de que Deus nos abandonou, ou parar com aquela ideia de que o ser humano tem que nos abençoar. Só abençoa se Deus permitir.